desde já. Então, gravando esse treinamento incrível, que eu vou dedicar esse treinamento aqui a todos os afiliados MyClub, né? Os afiliados MyClub, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Uma das grandes missões, das grandes promessas do negócio MyClub é fazer dinheiro e se desenvolver. Ontem nós tivemos um pitch de negócio, um pitch de vendas, e falando como é que funciona o MyClub e como é que você pode fazer dinheiro com o MyClub. Quem ganha dinheiro é quem joga na Mega Sena. Aquele pessoal lá que ganha, ganha dinheiro. Aqui a gente faz dinheiro. Existem os mecanismos e as ferramentas para fazer dinheiro, várias delas. Mas hoje é o dia de falar sobre se desenvolver, sobre desenvolvimento pessoal. Eu sou prova disso, eu sou fruto do desenvolvimento pessoal, onde eu pude aprender com muitas pessoas que me ensinaram muito. Só que hoje, graças a Deus, a gente tem o privilégio de receber um dos maiores treinadores do Brasil. Eu vou ler um pedacinho do currículo dele aqui. Só que, para mim, é uma honra receber você aqui. Primeiro, né, começando o nosso projeto, a MyClub começou dia 15 de janeiro. Hoje é o nosso primeiro treinamento de desenvolvimento humano. E quem vai dar o pontapé inicial nesse tema de se desenvolver ninguém mais, ninguém menos do que Wagner Dias. E Wagner Dias foi a primeira pessoa, foi o meu primeiro treinador em 2006, foi quem primeiro pôde me mostrar como era importante a gente se desenvolver, a gente treinar. Foi meu primeiro mentor, foi quem realmente ali pegou na minha mão para me ensinar, ele e André do Vale, lá em 2006, gente, lá em 2006. Viram ali, eu sentia que eles viam em mim um potencial e queriam desenvolver aquilo. Me emprestavam livros. Eu falava, você gostou desse livro aqui, Cláudio, então leve emprestado para você e depois você traz para a gente, leia, depois você me conta, traz um resumo do livro. Foi algo que realmente mexeu muito, muito, muito comigo. E aí deixa eu ler para vocês aqui, porque assim, não é só ter ele aqui, é o meu primeiro treinador ser a primeira pessoa a falar de desenvolvimento humano para a família MyClub, isso é muito importante. Então, olha só, autor renomado com uma sólida carreira em treinamento, desenvolvimento pessoal e motivação, graduado em marketing e pós-graduado em gestão de pessoas com especialização em inteligência emocional e certificações em coach professional e self-coach. Ou seja, já são mais de 27 anos de experiência, só eu conheço e vivo desse conteúdo há 18 anos, né? São 27 anos que ele já está nessa trajetória, tem o compromisso de capacitar indivíduos e equipes para atingirem a sua capacidade máxima como os indivíduos ou como equipes para atingir o seu máximo potencial, estabelecendo metas ambiciosas e conquistando resultados incríveis. É o primeiro palestrante brasileiro especializado em marketing multinível. E hoje, Wagner Dias está aqui conosco, né? Ele e André do Vale, que lá atrás me ajudaram muito. Estou com 2 obras deles aqui, falarão do pré-lançamento da terceira obra, que chama Eu, Simão. Mas antes de colocar o Wagner para falar aqui, eu tenho que mostrar uma coisa para vocês aqui, que é um vídeo do meu primeiro treinamento com Wagner Dias lá em Brotas, há 18 anos atrás, meus amigos. 18 anos atrás, ele nos levou para Brotas para fazer um treinamento nas corredeiras, que era descer ali os rios de pedra ali, com um monte de desafio, e ali ele nos ensinava o que era liderança na prática. Vou dar um dos exemplos, né? Ele pegava um ovo, colocava um ovo para a gente assim, ó, isso aqui é como se fosse o seu consultor mais novinho. Já que você é um líder, você vai cuidar disso aqui como se fosse o seu consultor mais novinho. Esse ovo tem que chegar lá no final inteiro, porque o seu novinho é sua responsabilidade. Como é que eu faço isso? Agora você se desenrola, agora você se desenvolve, reúne o seu time, troca ideia com a sua equipe e vai fazer isso. Num outro momento, ele pegou aquele texto da filosofia do sucesso de Napoleão Hill e disse assim, olha, hoje vocês vão dormir mais cedo, vai para o quarto agora, você e você vai decorar o primeiro parágrafo e o último. Você, o segundo e o penúltimo. Você. E não falou para que era, só mandou a gente decorar. E eu fui decorar. Quando chega de manhã, o primeiro exercício é esse aí, gente. É ir lá para a corredeira, para o penhasco, ali, sei lá quantos metros tem, o Wagner deve saber, 15, 20, 30 metros, eu não sei ao certo. Mas você pendurado ali, obviamente, ele me ensinando liderança, a iniciativa foi minha de ir primeiro, se eu me lembro bem. Não, eu quero ser o primeiro, eu vou primeiro. Subi ali, segurei na cordinha, quando eu fui começar a descer, ele falou, peraí. Agora é o seguinte, lembra aquilo que você decorou ontem? Começa a falar. Vai lá, começa a falar, eu quero ver se agora você consegue fazer. E aqui está o vídeo, meu amigo.
que eu guardo como um troféu para minha vida. Esse aqui é o derrotado? Tá saindo áudio para vocês aí? Dá um joinha para mim. Ah, ótimo. Esse aqui é o derrotado? Você será o derrotado. E eu esqueci o quê? Se não pensar, eu quero a qualquer custo, nada conseguirá. A luta pela vida nem sempre é mais vantajosa para os mais fortes ou mais espertos. Mas cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei! E foi assim que eu começo aqui a minha trajetória nesse mercado maravilhoso, e a minha vida se desenvolve muito a partir dos ensinamentos desse cara incrível e da Andréia. Então, eu sou muito grato e, mais uma vez, já falei isso para vocês algumas vezes, mas mais uma vez eu quis aqui publicamente fazer esse agradecimento. Vocês realmente mudaram a minha vida. Obrigado por ter pegado na minha mão lá atrás, sem ter a menor noção de quem eu era. Mas aquele cara que vocês conheceram há 18 anos atrás se transformou, modéstia à parte, numa pessoa muito boa, graças a tudo que eu aprendi com pessoas como vocês. Tá bom, meu amigo? Wagner Dias, com vocês, a palavra é sua, meu irmão. Fica à vontade aí. Misericórdia! Muito obrigado, Cláudio. Olha, até emociona ver esse vídeo aí, cara, porque a gente teve momentos extraordinários, como esse, né? O canyoning, onde a gente desceu 16, 32, depois 60 metros numa cachoeira, numa queda extraordinária. Fizemos o rafting ali, com quedas de água, cachoeira de mais de 6 metros de altura no bote. Fizemos caminhada nas brasas, quebra da madeira, muitas coisas, e você sempre foi muito proativo. E é muito fácil, Cláudio, para pessoas que têm a minha profissão, de identificar pessoas proativas. É muito fácil, é visível, está na postura, não é só nas atitudes, aquelas subliminares, subjetivas, não é só isso. É na expressão corporal. Eu lembro que quando teve a filosofia do sucesso, engraçado assim, eu sei a filosofia do sucesso traz para frente até hoje, né? A maioria das pessoas, no momento do medo, elas esquecem aquilo que aprenderam. É muito normal, tanto é que a dinâmica era essa, o objetivo era esse. É dar às pessoas uma ferramenta, fala, é só decorar, é tranquilo. E quando a gente está sentado aqui numa cadeira, beleza, você pode falar, se você pensa que é derrotado, você será um derrotado, se não pensar a qualquer custo, né? É muito fácil fazer isso. Agora, no momento de estresse, a tendência natural é a gente voltar na zona de conforto. No momento de estresse, é muito comum as pessoas pararem. Tem 3 coisas que você pode fazer. É você correr, enfrentar ou fugir. Muitas pessoas, desculpa, é correr, paralisar ou enfrentar. Muitas pessoas paralisam. A maioria das pessoas, no momento de estresse, elas travam, não sabem o que fazer. E você foi ali e detonou. Parabéns. Quando você falou dos livros, Cláudio, eu quero que você saiba uma coisa. A gente não emprestava livro para todo mundo, tá bom? A gente emprestava livro para aquelas pessoas que queriam ler. E você ali, mesmo nessa sua jornada de sucesso, uma das coisas que mais chamaram a atenção, e eu sempre falei isso com a Andréia, é a sua sede de leitura, é a busca constante por conhecimento. Você não é o que é, por acaso, fala assim, não, Deus iluminou o Cláudio Campos, deu um dom especial para ele é diferente, Deus fez Cláudio Campos... Não, Deus faz todo mundo igual, com todas as qualidades, as ferramentas, as habilidades necessárias para detonar. Algumas pessoas usam, outras não. Simples assim. O cérebro é o mesmo, Deus foi lá e fez. E você, cara, você sempre buscou por isso, por conhecimento. Eu lembro que nas reuniões que nós tínhamos, a gente tinha reunião segunda, terça, quarta, domingo, você sempre com um livro na mão. E aí, quando a gente olha hoje, revista Exame, você SA, Forbes, Harvard Review, sei lá, quando eles entrevistam os grandes CEOs, preste atenção, todas as pessoas que aqui estão, toda vez que tem um grande CEO sendo entrevistado, eles fazem várias perguntas sobre estratégia, tática, operacional, muitas perguntas, e na maioria das vezes termina com uma pergunta. Que livro você está lendo? Reparem nisso. A maioria das entrevistas, os grandes CEOs, os grandes executivos, e me entristece muito quando eu vejo pessoas que querem deslanchar na vida, não importa o segmento, se é marketing de relacionamento, se é marketing, não importa. Só que as pessoas acham que não precisam de leitura. E eu falo, tá bom, então, criatura, de onde vai vir seu conhecimento? Eu vou dar um exemplo para você, Cláudio. Esses dias a gente estava fazendo uma mentoria em grupo e um cara, parabéns, aí, ó, quem pensa enriquece, é isso aí. Esse livro antigamente, Carlos, chamava Pense e Enriqueça. E eles mudaram, né? Que na verdade é um resumo da Lei do Triunfo. Muito bom esse livro. Mas olha que coisa louca que eu falo para as pessoas. Estava numa mentoria e aí eu falei para o cara, falei, tá bom, criatura, se eu te der um papel e uma caneta, quanto tempo você precisa para escrever todos os livros que você leu ano passado? E aí ele ficou quieto assim, ele leu
4, 5 livros. Aí ele falou, aí olha a desculpa. Ele falou, não, mas eu estou absorvendo conteúdo na internet. Eu falei, ah, é? Você e mais 37 milhões de pessoas. Qual vai ser o seu diferencial competitivo? Ou você tem a pretensão de achar que esse conteúdo que estão te dando na internet, de graça, é suficiente para você ter um diferencial competitivo? Então não é. E você, cara, sempre buscou por conhecimento, não é à toa que você chegou onde chegou, por todos os lugares onde você passou, você chegou no cargo máximo, todos os lugares. E eu não tenho dúvida do que é a MyClub. Eu não tenho dúvida do que... Não é nem falar o que será, porque a gente sabe que tudo acontece primeiro aqui. É aquilo que já é. Em pouco tempo, olha as pessoas que você juntou aqui, olha a habilidade, olha a forma com que você fez o job description. Eu acompanhei tua entrevista lá no canal do Multinível News, foi extraordinário. Então, meu irmão, parabéns. Quero que você saiba que, para mim, é um prazer estar associado a pessoas como você. Tem uma frase que fala que aves de mesma plumagem voam juntas, e eu quero voar junto contigo, meu irmão, porque você é uma referência nesse segmento, tá bom? E tudo isso, Cláudio, foi para dizer boa noite. Então, Fábio, cuidado Muito obrigado, meu amigo. Muito boa noite. Você é especial, meu irmão. Você é. Eu perguntei para o Cláudio, Cláudio, quanto tempo eu posso falar? Ele falou assim: Wagner, fala quanto você quiser, mas 10h20 tem que terminar. Eu falei, tá bom. Então, eu vou falar quanto quiser para não consumir o tempo das pessoas aqui, né? Mas, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo. E a gente já pode começar falando das habilidades necessárias para as pessoas fazerem esse negócio com excelência. Primeira coisa, parabéns por fazerem parte da MyClub. Primeira coisa é isso. Olha que coisa maluca, né? É a pessoa chegar lá, Carlão, é isso aí, Carlos, comemora mesmo, viu, irmão? Tem que comemorar, porque é impressionante quando a gente tem essa visão de futuro, quando a gente consegue olhar lá na frente, mesmo aquilo que não está acontecendo hoje, mas a gente consegue ver, e o nome disso é muito simples, que é fé, que é a prova concreta das coisas que nós não estamos vendo, quando a gente vê onde nós vamos estar, por exemplo, no Natal de 2024 com a MyClub, sabe que você chega e fala assim, putz, vai ser extraordinário, isso te dá uma felicidade no presente. E essa felicidade te dá poder. É muito louco isso. O oposto é verdadeiro. Quando eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que eu não sei se já aconteceu com alguém, por exemplo, de ter um sonho muito ruim. Você sonhou, por exemplo, que uma pessoa que você ama morreu, tá bom? Você está dormindo, é um pesadelo. Você está dormindo lá, aí sonhou que uma pessoa que você ama morreu, você acorda até chorando. Olha que maluquice. Uma coisa emocional gera um efeito físico no nosso corpo. Mas aí você acorda, vai lá no outro quarto, ai, foi só um pesadelo. A pessoa está vivinha ali, a pessoa até não entende. O que foi? Você fala nada. Então, racionalmente falando, você sabe que a pessoa está bem, está viva. Só que quando você tem esse tipo de pesadelo, compromete todo o seu dia. Você fica mal. Você não entende, você fica assim triste, e às vezes uma pessoa fala, o que você tem? Você fala, sei lá, cara, hoje eu não estou legal. Por que acontece isso? Mesmo que, racionalmente falando, você sabe que está tudo bem com a pessoa que você ama. Porque o nosso cérebro, ele não sabe a diferença entre real e sonho. Ele não entende. A partir do momento que você jogou com muita intensidade uma informação para o teu cérebro, aquilo para ele é real. Por isso que um pesadelo acaba com o seu dia. A boa notícia é que você pode enganar o seu cérebro para sentimentos e pensamentos extraordinários. E o que eu quero convidá-los aqui, essa noite, é para começar a enganar o seu cérebro. É muito. A gente poderia chegar aqui e falar assim: olha, a vida é maravilhosa, uhul, você vai detonar, você vai conseguir os maiores pins da empresa, você vai viver uma vida extraordinária, vai ganhar muita grana, fazer passeios. Poderia fazer isso. Só que, ao mesmo tempo, enquanto eu falo isso, enquanto tem um estímulo externo, muitas pessoas podem falar assim: ai, Wagner Dias, mas você não sabe como está a minha vida financeira. Misericórdia, tá complicado, eu tô com um boleto atrasado, tem conta para pagar, e meu nome tá sujo, você não tem ideia de onde eu tô morando, e a pessoa começa a pensar nisso. E olha que maluquice, é a hora, e isso o Cláudio leu lá no livro Nada na Vida é por Acaso, é a hora que fica um diálogo entre o sentimento positivo e o sentimento negativo. É essa hora, a pergunta é a seguinte, quem vai vencer esse diálogo? O positivo ou o negativo? E a resposta é bem simples. Aquele que você mais alimentar. E a decisão de alimentar um pensamento, não importa se positivo ou negativo, é sua. É você que tem essa decisão. Isso é maravilhoso. Você está no controle. Foi Sócrates que uma vez falou o seguinte, depois de um tempo você descobre que
Ou você controla os seus pensamentos, ou eles te controlarão. Então, é muito bom, você chega e fala assim, beleza, reconheça, minha situação financeira atual não é das melhores. Beleza, você deu um passo muito importante, reconhecer. Você não precisa viver de aparências, você não precisa fingir, você não precisa sair daí ostentando coisa. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que fala que a pior coisa que existe é você comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar quem não lhe interessa. Então não entra nessa, você não precisa nada. Você tem que viver uma vida extraordinária em função de Deus e da sua família. É isso que você tem que fazer, tá bom? Mas você chega e fala assim, pô, Wagner, mas hoje não tá? Ótimo, você deu um passo importante, você reconheceu sua situação atual. O que é que nós temos que fazer agora? Começar a projetar o futuro e trazer esse sentimento do futuro para o presente, porque é isso que vai te dar o poder para você contatar, convidar, mostrar o plano e trazer novas pessoas. Se você entrar em ação, falar, ai, tá bom, falaram que eu tenho que contatar pessoas, falaram que eu tenho que convidar pessoas. Se você, mesmo entrando em ação, e olha o perigo, por isso que a gente fala que o resultado profissional e financeiro, ele não é oriundo da ação. Porque se fosse assim, eu conheço pessoas que trabalham 10, 12 horas por dia, estão pobres, paupérrimas. Eles estão entrando em ação, estão acordando cedo, estão indo dormir tarde, mas não tem um resultado financeiro. O resultado profissional financeiro na nossa vida, ele é oriundo dos nossos sentimentos, das nossas crenças, dos nossos pensamentos. E isso é extraordinário, porque, mais uma vez falando, projeta o teu futuro, pensa onde você vai estar, pensa se você for uma pessoa consistente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer 5 contatos por dia, eu vou fazer 10 convites por semana, eu vou cadastrar, sei lá, 5 pessoas por mês. Não tem problema. Imagina daqui a 12 meses. Onde você vai estar se você conseguir, logo no 3º mês, começar a duplicar, fazer com que as pessoas façam aquilo que você fez. E aí é matemática. Sabe de uma coisa? Eu posso vir aqui e usar todas as técnicas de programação neurolinguística para colocar gatilhos e te deixar pilhadão, doidão. Poderia fazer tudo isso. Mas a verdade é a seguinte, que as palavras comovem, mas os números convencem. E se você começar a tabular as suas ações, você vai descobrir o seu número da sorte. Imagina que você descubra, sei lá, daqui um mês, que a cada 20 contatos que você faz, uma pessoa se cadastra. Eu estou dando um exemplo, tá bom? Porque muitas vezes, quando a gente começa um novo trabalho, quando nós somos incompetentes, inconscientes numa nova jornada, a gente não tem os números que nós temos, como, por exemplo, o Cláudio Campos tem hoje. Talvez ele fale com um, cadastra um, tá bom? 100%. Mas muitas pessoas estão iniciando uma jornada, então é claro que esses números são menores. Mas vamos imaginar que os seus números sejam de 5%. Ótimo, é só fazer contas. Se você descobre que o seu número é de 5% e você quer cadastrar 5 pessoas no mês que vem, é só contatar 100 pessoas. É maravilhoso essa liberdade. E o bom dessa indústria é que, num primeiro momento, você não precisa nem ter as habilidades necessárias para mostrar um plano. Um profissional mostra para você. As habilidades que você precisa é de ter um ótimo relacionamento interpessoal. É ser aquela pessoa querida, amada, respeitada, que você liga e a pessoa te atende. Isso depende de você. Então, nessa indústria, quando a gente olha nessa indústria, você pode voar alto, e essa indústria proporciona a muitas pessoas algo que nenhuma outra indústria do mundo proporciona. É você hoje, independente da sua situação, fazer um plano maravilhoso, a sua vida pode dar um vira em 1 ano. Que outro lugar permite isso? Eu já fui bancário. Fala assim, para eu ter um aumento de 20%, eu tinha que esperar 3 anos. Para ser promovido, alguém tinha que ser promovido ou morrer o meu chefe. E por muitas vezes eu pensei em matá-lo. Brincadeira. Mas olha, nessa indústria não, é a meritocracia que rege esse negócio. Depende única e exclusivamente de você. Vou dar um exemplo aqui do nosso líder Cláudio Campos, que eu não me esqueço disso. Estávamos em Maringá. E aí, num prédio bem alto, muitas pessoas na sala, acho que eram umas 100 pessoas, sei lá, 100 e poucas pessoas, um elevador, imagina, 100 e poucas pessoas lá em cima, num treinamento, um elevador, todo mundo descendo, o elevador cabe 5 pessoas, tem que esperar 20 vezes, horrível, beleza? E eu dei uma dinâmica aquele dia, não sei nem se o Cláudio vai lembrar disso. E a dinâmica era simples, eles tinham que me dar o celular deles. Eles tinham que sair para a rua, sem dinheiro, e trazer 5 telefones de pessoas interessadas numa empresa lá que nós estávamos em treinamento.
E aí não podia enganar, não podia fingir, não podia fazer nada que nós íamos conferir de novo. E a regra era o seguinte, tinha um script que ele chegava e falava assim, olá, tudo bem? Meu nome é Cláudio Campos, eu sou de São Paulo, mas estou iniciando uma atividade aqui. Estou procurando pessoas empreendedoras que estejam dispostas a ganhar algo em torno de 2 a 3 mil reais por semana, trabalhando apenas 2 horas por dia. Você conhece alguém? E a pessoa ia falar, quanto? De 2 a 3 mil reais por semana. E a pessoa fala, pô, isso me interessa. Ele fala, então me dá seu telefone que assim que possível alguém entre em contato com você. Ou algumas pessoas poderiam falar, não, não conheço ninguém. Ele fala, beleza, próximo. Simples assim. E era tudo contato frio. Não era a agenda dele, não era pessoas que ele conhecia, não era pessoas que ele já estava aquecendo, não é nada disso. É sair no shopping e falar com um por um até trazer os nomes. E ele trouxe os nomes. Olha que maluco. A atitude, o que faz com as pessoas. Quantas vezes eu estou dando treinamento e tem gente que fala assim, ai, Wagner Dias, mas você não sabe, eu já convidei todo mundo. Primeiro é o seguinte, todo mundo é muita gente. Eu não consigo acreditar que ele convidou todo mundo. E eu começo a fazer pergunta, é? Seu vizinho da esquerda, você já convidou? Seu vizinho da direita, seu vizinho de cima, seu vizinho de baixo? O cara da padaria? Aí a pessoa começa a gaguejar, não, esse ainda não. Por que não, criatura? Porque eu acho que ele não tem o perfil. Aí entra o preconceito. Quem vai decidir se tem o perfil ou não é ele. A porta de entrada aqui é muito larga. Então, gente, eu só estou falando isso. Hoje não é um treinamento de marketing de relacionamento, não é nada disso. Mas eu quero deixar bem claro que você, primeiro, você ingressou numa indústria extraordinária. Segundo, você ingressou numa empresa que tem um dos melhores gestores do Brasil. E terceiro, depende agora de você. Então, assim, se a gente colocar a indústria é maravilhosa, a empresa é show e muito bem gerida, sim. Aí onde está o fiel da balança? Você. Fala, vai dar certo isso? Depende de você, porque a empresa vai. Agora a questão é se vai dar certo para você. O que eu sei é que isso é uma questão de atitude. Se não der certo aqui, não dá certo em outro lugar. Porque o diferencial é você. Então, hoje eu quero falar com você, tá bom? Mais uma vez falando, não são técnicas de marketing de relacionamento, não é contato, não é convite, não é nada disso. É mais aquela coisa que eu acho que é mais importante. O que nós vamos falar aqui hoje, ele está acima da nossa profissão de networker. Está acima. O que eu quero falar hoje com você, com você pai, com você marido, com você esposa, com você filha, quero entrar nessa seara. Quero mostrar para você o seguinte, que a vida ela é uma dádiva. Né? Algumas pessoas estão presas no passado. Outras, quando acontecer isso, e só estão lá no futuro. E esquecem de curtir aquilo que Deus nos deu. E se Deus nos deu, tem um nome. Presente. Tempo é a única coisa que nós não reciclamos nesse planeta. Você pode reciclar qualquer coisa. Tempo não. Tem uma música do Legião que ele fala, né? Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Ele até tem muito tempo, mas não tem mais o tempo que passou. E eu quero convidá-los hoje a começar a viver no agora, no presente, e entender que isso aqui é um momento extraordinário. Nós estamos aqui. Se nós vamos ficar aqui mais 2 minutos ou mais 2 horas, o que eu peço para vocês? Intensidade. Foco aqui. Eu estou feliz aqui com o Reginaldo e com o Carlos, que estão com a câmera ligada. Muito bem, meninos, eu gosto disso, tá? Nós estamos falando de marketing, então tem que aparecer mesmo. É isso aí, precisa dessa exposição. Quero convidar as outras pessoas a começarem a se acostumar a qualquer evento que você for, sentar lá na frente, nas primeiras fileiras. E quando for online, ligar a sua câmera. A gente precisa se ver aqui, eu preciso olhar essa pessoa, lembrar de você no próximo evento, se encontrar. Você precisa fazer o seu marketing. É assim que funciona, tá bom? Mas vamos lá, falando aqui com vocês. O que eu tenho visto? Não sei quantas pessoas aqui leram um livro que chama O Segredo, que o Cláudio passou o vídeo aqui um pouquinho antes. Eu tive a oportunidade de estar ali com um escritor lá uma vez em Dallas. Eu e a André fomos num evento lá e estava lá o autor, e nós sentamos com ele, que é o Bob Proctor, e o autor falou o seguinte, olha, o Brasil foi o segundo lugar que mais vendeu livro. Eu fiquei feliz. Falei, então o brasileiro está lendo, né? Você sabe que o desafio de qualquer escritor são 3. Primeiro, que o livro seja vendido. Segundo, que o livro seja lido. E terceiro, que o livro seja indicado, né? E o livro ele vendeu bastante aqui. E ele falou, só tem um problema, Wagner. Eu falei, qual que é o problema? O problema é que o brasileiro teve uma percepção errada sobre aquilo que nós colocamos no livro. Eu falei, então me explica. Eu preciso saber, que para mim isso é uma informação importante. Então, tá bom. Muitas pessoas acham que a lei da atração... Primeiro é o seguinte, deixa eu falar a minha opinião. A lei da atração funciona. Só que eu acredito isso com uma palavra de 2 letras. Fé.
Mais uma vez falando, a prova concreta daquilo que você não está vendo, tá bom? Então, eu conheço com essa palavra, mas funciona. Muitas pessoas, ele me disse, muitas pessoas acham que você atrai aquilo que você mais quer. Quando, na verdade, você sempre atrai para você aquilo que você mais pensa. E olha como parece simples, mas tem uma diferença aí gigantesca. Para algumas pessoas, essa informação pode ser uma bênção. Para outras pessoas, essa informação pode ser um perigo, uma maldição. Por quê? Porque eu conheço, e não sei você que está aqui na sala, se você conhece também, muitas pessoas que passam a maior parte do seu dia pensando o que não querem. Então, vamos entender aí a matemática do negócio. Se a pessoa atrai para ela o que ela mais pensa e ela passa a maior parte do seu tempo pensando o que não quer, ela vai atrair para ela o que ela não quer. Olha que loucura! A pessoa fica assim, eu não quero engordar, não quero engordar, não quero engordar, engorda. Não quero ter problemas financeiros, não quero ter problemas financeiros, tem problemas financeiros, problemas com relacionamento, seja lá o que for. Por quê? Porque ela passa a maior parte do seu tempo pensando naquilo. E é uma coisa louca. Vou dar aqui algumas frases, eu chamo de IPC. IPC quer dizer importante pra caramba, tá bom? Então eu vou falar alguns IPCs, aí você anota esse IPC, que esse que eu vou falar é importante pra caramba. Quero que você acredite no que eu vou falar. O que você quer, quer você. Guarda essa informação, tá bom? Que ela vai ser útil aqui no decorrer do nosso bate-papo. O que você quer, quer você. Imagina que você quer comprar um carro. Esse exercício, talvez aqui vocês conheçam, mas ele é pertinente a esse momento. Hoje à noite, quando for dormir, pensa nesse carro. Antes de dormir, pensa. Pensa nesse carro, pensa na cor, no modelo, no ano, como que esse carro, fala misericórdia, esse carro. Se você tem dificuldade de criar uma imagem mental, faz o seguinte, amanhã vai na concessionária. Entra nesse carro, faz isso, o vendedor vai vir lá e fala, pois não, faz uma pergunta para ele, fala, ô criatura, você aceita um cheque para janeiro de 2025? Ele vai falar sim ou não, tá bom? Se ele falar não, você fala, tá bom, eu vou ficar aqui um pouquinho. E fica lá no carro, curte, imagine-se nesse carro. Fica ali olhando, imagina você andando pela rua, a sensação do prazer, o conforto, a segurança, sua autoimagem, sua autoestima, você pilotando aquele carro, sente o cheiro do carro, curte, beleza, vai embora. Você vai ver uma coisa muito maluca. Quando você começa a andar pela rua, depois você sai de lá e fica olhando, sabe o que você vai ver? Somente esse carro, você vai ver vários desse carro, andando para lá e para cá. Aí você fala, misericórdia, parece que fizeram mais, brotou desse carro do dia para a noite? Não, eles sempre existiram. Só que agora, olha que maluco, você deu um comando para o seu computador aqui, para o seu cérebro. Você deixou bem claro, cérebro, o negócio é o seguinte, criatura, eu quero esse carro, eu vou comprar esse carro. E o seu cérebro, lembra que eu falei que ele não sabe a diferença de real e sonho? Ele entende que aquilo é importante para você, porque o nosso cérebro, gente, ele só tem duas funções, mesmo sendo o órgão mais potente do nosso corpo, ele só tem duas coisas para fazer. Ele tem que economizar a sua energia. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de entrar em ação, de contatar, convidar, vir a treinamentos, ler livros, porque o cérebro vai te convidar a não fazer nada. Ele precisa economizar energia. E a segunda, e justamente para economizando energia, para te manter vivo. E aí, qual que é a lógica do negócio? Se hoje você está vivo, o cérebro, para ele, você está fazendo do jeito certo. Você pode falar, pô, mas eu não tenho feito viagens extraordinárias, não tenho comido nos melhores restaurantes, não tenho dado aos meus filhos aquilo que eles merecem, não pago o melhor colégio, não tenho um plano de saúde, o que o cérebro faz? Mas você está vivo, você tem um teto, você tem comida, você tem oxigênio, continua assim. Porque ele quer te manter vivo. Qualquer coisa diferente daquilo que você está fazendo, as luzes amarelas acendem. Sabe como essas luzes amarelas funcionam? Elas se manifestam quando a boca fica seca, a mão fica úmida, dá gelado na barriga. São os sinais de alerta do seu cérebro para falar o seguinte, não faça isso, volte para o seu mundinho. Porém, existe outra coisa aí. Quando você é consistente e intenso nas informações, o seu cérebro é obrigado a entender que aquela informação que você está dando para ele é vital, é de extrema importância para a sua sobrevivência. E aí, meu irmão, você vai ver um leão atrás de uma hiena.
Você vai ver como as coisas funcionam. Aquelas pessoas que passam essa barreira do gelado na barriga, da boca molhada, da mão seca, eu tenho medo assim desse diálogo interno, as pessoas que passam são as pessoas que conquistam tudo e conseguem realizar os sonhos. Acha que pessoas que vencem na vida não tiveram dificuldade? Não tiveram gelado na barriga? Não tiveram medo? Não tiveram insights negativos? Tiveram, mas elas continuaram nessa essência. Não importa o estado atual, eu sei onde eu vou chegar. Cérebro, eu quero aquele carro. Cérebro, eu preciso daquele carro. E o cérebro fala, beleza, e começa a procurar. E eu acabei de falar que o que você quer você quer comprar esse carro. Acredita, alguém quer vender esse carro. Vocês vão se encontrar uma hora. Talvez você chegue a falar, mas esse cara está pedindo muita grana, eu não tenho. Beleza, uma hora você sabe, eu vou comprar esse carro e tenho tanto para dar. Você vai encontrar um cara que financiou e não está conseguindo pagar a parcela, o outro que vai aceitar o seu carro de entrada, você vai encontrar. Se você der essa informação para o seu cérebro, acredita, ele vai fazer de tudo o que for necessário para que você tenha aquilo que você precisa ter. Não é simplesmente um desejo. Por mais ardente que seja esse desejo, você precisa estar acima da média e não pura e simplesmente querer as coisas. Você tem que precisar, ser obcecado. Você tem que conversar com todas as pessoas. Imagina o seguinte, eu não sei daqui quem é de São Paulo, Cláudio, mas hoje eu moro aqui em Balneário Camboriú, mas eu sou de São Paulo. Eu sou da ZL de São Paulo, da Zona Leste. E eu pegava metrô lotado. Não sei se alguém aqui já andou de metrô em lotado. No horário do rush, na Zona Leste. Você fala, o que é aquilo? Eu estava ali dentro, gente, daquele jeito. Se alguém já andou, sabe o que eu estou falando, que você não pode nem levantar um pé. Porque se você levanta um pé, aparece outro e você não abaixa nunca mais o seu pé. E aí eu estava ali na Sé, entrava um monte de gente. Eu lembro, meninos e meninas, que ali na parede da estação tinha uma frase escrita. Olha só como fica, né? As âncoras. Tinha uma frase que estava escrita assim, cuidado com o vão. Na minha ignorância, eu achava, olha o Jonathan aqui, sabe o que é isso, né? É da ZL também, é nós, irmão, vai Corinthians. Na minha ignorância, quando eu li aquela frase, cuidado com o vão, eu achava que vão era aquele pequeno espaço que tem entre o trem e a plataforma. Mas não é. Vão é quando abre a porta na próxima estação e eles vão com tudo, assim, e entra mais pobre ainda, e você fala, misericórdia, eu achava que não cabia nenhum, mas cabe porque eles vão, e a gente fica daquele jeito, eu falo, o que é isso? Sabe o que é ruim disso, pessoal? Que é o que eu quero pedir aqui para vocês. O ruim é que, infelizmente, o ser humano se acostuma com tudo. E eu vou dar um IPC aqui, mais um IPC. Nunca se acostume com nada que não seja o melhor na sua vida. Esse tem que ser o seu mantra, tem que ser a sua declaração diária. Eu não vou me acostumar com nada que não seja o melhor para a minha vida. E esse não se acostumar, ele vem nos pequenos detalhes. Sabe o que é? É aquele chuveiro que quando você liga fica com cheiro de queimado. É aquela porta do armário que está torta. É aquela cama que quando você senta, ela está afundada. A mesa que quando você vai comer, ela balança. As pessoas não percebem, mas falam assim, depois eu arrumo, depois eu vejo. E sem perceber, esse depois nunca chega e a pessoa vai se acostumar com essas coisas horríveis da vida. O carro que fica fazendo um barulho, o limpador que risca o vidro, não pode. Nunca se acostume com nada que não seja o melhor para a sua vida. Quando eu escrevi O Sucesso Sem Segredo, eu coloquei lá Síndrome do Sapo Fervido. Não sei quantos aqui conhecem, que falam que se você pegar um sapo e jogar o sapo numa água fervendo, gente, ele se queima, mas ele sai, pula ali, ele pode se queimar, pode se machucar, mas ele sai ali. Ele não aceita aquilo lá. Porém, se você pegar um sapo, colocar numa panela em água a temperatura ambiente, ligar o fogo e ir aquecendo aos pouquinhos, o sapo fica lá, a água está quentinha, ele começa a curtir, tá morto aqui, que gostoso, que delícia, e vai esquentando, vai dando sonolência, ele fica feliz e morre. Sabe por quê? Porque ele foi se acostumando com essas mudanças para pior. Nunca se acostume com nada que não seja o melhor na sua vida. Eu convido vocês a fazerem isso. E o louco é que quando você não se acostuma, você fala, eu recuso isso, sabe o que acontece? A vida sempre dá um jeito. Sempre vai acontecer algo extraordinário na sua vida que você fala, caramba, não estava planejado e eu vou provar para você que isso funciona. Vou provar. Uma vez eu estava num treinamento nos Estados Unidos e um dos palestrantes ali, ele era Top Gun, de verdade, tá, gente? Não é do filme lá, não. O cara, acho que o Cláudio conhece essa história, o cara, ele lutou na tempestade do deserto, aquela guerra que os Estados Unidos invadiram lá o Iraque, no tempo do Kuwait,
pilotava aquele avião invisível americano lá. E esse cara ia falar sobre planejamento estratégico. Pessoal, eu gosto de planejamento, tá bom? Gosto mesmo. Eu acho que nós temos que planejar o nosso futuro, mas sabe o que eu descobri? Que as melhores coisas da nossa vida não são planejadas. Para quem é casado aqui, eu gostaria que você pensasse no dia que você conheceu o amor da sua vida. Não foi planejado. Tá? Foi uma coincidência, um detalhe. Pô, foi trabalhar na empresa, ele estava lá, ela estava lá, nós nos vimos. Ai, que lindo. Eu talvez aquele dia eu não iria, e não sei o quê. Aconteceu. Por quê? Porque aqui, na sua cabeça, você estava com aquele desejo insano de amar e ser amado. E a outra pessoa também. E vocês se encontraram. Olha que coisa maravilhosa. Não é que você acordou e falou, é hoje. De hoje não passa. Primeiro que eu trombar, vou casar. Não é assim. Encontrou, tá legal? Mas, na época eu gostava mais de planejamento, esse cara foi dar uma palestra de planejamento estratégico, eu abri as portas, eu fui lá e beleza, vou assistir essa palestra. Sentei lá na frente, peguei caneta, peguei caderno e beleza. A hora que o cara foi para o palco, ele pegou o microfone e falou o seguinte, regra número 13. A primeira coisa que aconteceu quando ele falou isso, eu comecei com um diálogo interno destrutivo. Parênteses, isso é muito perigoso. Cuidado com as coisas que você fala para você. Quando nós estamos falando com outras pessoas, não, eu sou demais, eu faço, aconteço. Mas quando nós estamos no nosso íntimo, a gente só fica lembrando dos nossos resultados negativos. Nada para mim dá certo, tudo que eu tento dá errado, eu não nasci para isso, eu não levo jeito para isso, os outros vão conseguir, eu não. Meus amigos não confiam em mim, são todos pobres. Cuidado com isso, porque mesmo sendo palavras internas, palavras têm poder. Na época, eu usei um diálogo interno destrutivo. Quando o cara falou regra número 13, eu falei, putz, eu sou muito burro. Onde que eu estava que eu perdi as outras 12 regras? Será que, sei lá, foi de manhã e eu estava... Não sei, o que é misericórdia, por quê? Mas beleza, vamos anotar. Regra número 13. E ele falou o seguinte, faça o que deve ser feito. E eu anotei, rolling up, regra número 13, faça o que deve ser feito. E ele falou, regra número 14, você sabe o que deve ser feito. E ele devolveu o microfone e foi embora. Essa foi a palestra do cara. Só um detalhe, tá bom, gente? Foram vários palestrantes, mas eu paguei $5.000 para estar ali. E aí, o cara foi embora. E 1 minuto de palestra. E eu ainda estava de boca aberta. Eu falei, foi só isso? E de lá do fundo, uma moça gritou, moço! E as outras 12 regras? E aí, gente, eu fiquei feliz. Eu falei, glória a Deus. Eu não sou o único pateta da turma, né? Teve outra aqui, né? Olha como é perigoso isso. Como a gente se compara com quem está abaixo da gente. Como é normal, às vezes a nossa vida não está como nós gostaríamos que estivesse e a gente fica olhando pessoas que estão numa situação pior para falar, bom, pelo menos a minha está melhor que a dele. Por isso que muitas pessoas chegam em casa e ligam lá a televisão no Cidade Alerta, Brasil Urgente, porque ela precisa ver alguém se lascando para que inconsciente ela... Então, a minha tá boa. Ufa, glória a Deus. Deixa eu abrir uma Coca-Cola. Quando a mulher falou, essas outras 12 regras, eu falei, tem outra, tá bom. E o cara voltou, acredita. O cara voltou, pegou o microfone e falou o seguinte, não interessa. Devolveu o microfone e foi embora de novo. E acredita, gente, essa foi a palestra do cara. Quando terminou o evento, como eu falei para vocês, são vários palestrantes. Quando terminou, tinha que dar nota aos palestrantes. E aí estava lá, Wagner, que nota que você dá lá para o Top Gun? E eu dei nota, 10. Acreditem, foi a melhor palestra da minha vida. Em menos de 1 minuto, o cara falou tudo que eu precisava ouvir. Não encheu linguiça, não ficou floreando, nada. Faça o que deve ser feito. E você sabe o que deve ser feito. O exemplo que nós temos para isso é bem simples. Eu conheço muitas pessoas que querem emagrecer. Muitas que querem emagrecer. E eu não conheço nenhuma que fala o seguinte, eu quero emagrecer, mas não sei o que fazer para emagrecer. Todo mundo que quer emagrecer sabe o que tem que fazer. Então é bem objetivo e direto. Faça o que deve ser feito e você sabe o que deve ser feito. E se você conhece alguém que está precisando de grana, se você conhece alguém que está precisando de elevar os padrões, de pagar contas, de fazer alguma coisa, dê para ele a regra número 13 e regra número 14. Faça o que deve ser feito e você sabe o que deve ser feito. Olha que empresa nós estamos aqui. A possibilidade que você tem de ter ganhos ilimitados. Então é só colocar em prática. A questão é a seguinte, por que algumas pessoas não fazem? Por causa desse computador.
por causa desse diálogo interno. Vou aqui mostrar para vocês o perigo desse diálogo interno. E nós estamos tendo essa conversa porque eu quero que você entenda que isso aqui não é clichê, não é frase de para-choque de caminhão. Isso aqui é ciência. É que a solução dos seus problemas está em você. Você não pode terceirizar os seus problemas. Você não pode se fazer de vítima. Wagner, eu conheço gente que até hoje fala que está quebrado por causa do Fernando Collor de Mello. Pandemia, então, nem se fala. Já faz 2 anos que acabou aquela desgraça. E até, é pandemia. O cara fica terceirizando os problemas dele. Para com isso. Você, quando eu falo você, eu estou falando eu, você, todos nós não somos vítimas de nada. Estamos vivendo o que estamos vivendo por causa das decisões que nós tomamos. Simples assim. Eu falei aqui agora há pouco tempo sobre estratégia, mas eu quero que você saiba que as suas estratégias, elas são engolidas logo no café da manhã pelas suas crenças. Não adianta nada você ter as melhores estratégias, melhor business plan, se a sua crença é de que aquilo não vai dar certo. Então, e crença não é externo. Crença não é você pagar os melhores coaches, treinadores, mentores do mundo. Não, crença é sua. E ela é oriunda dos seus diálogos. Vou dar um exemplo. Imagine, eu vou fazer uma pergunta, queria que qualquer pessoa, fique à vontade, tá? Que uma pessoa me respondesse uma coisa, eu vou fazer uma pergunta, tá? Eu gostaria que você me falasse um país que você quer conhecer nos próximos 12 meses. Uma misericórdia, gente. Não vem me falar Paraguai. O Wagner, o teu som, liga teu som. Eu falei pra caramba e tava no mudo, né? Isso é boicote. Pessoal, agora só é porque quando você falou que era para abrir o microfone para o pessoal poder te responder aqui e tudo mais, eu fui liberar aqui e acabei tirando o seu, me perdoa. Isso aqui é um código para o Cláudio falar, Wagner, já está chegando o seu tempo, está na hora de terminar, viu, gente? É tão bom te ouvir, meu amigo. A gente ficaria aqui a noite toda, tenho certeza. Quem me fala aqui um lugar que você gostaria de conhecer assim nos próximos 12 meses? Quem dá um exemplo aqui para mim? Eu espero, viu, gente? Medellín, Colômbia. Aonde? Colômbia? Medellín, Colômbia. Medellín, Colômbia. Quem me dá outro exemplo? Ninguém. Ó, aí começa o perigo. Lembra? Você tem que sonhar. Acredita no que eu estou falando. Eu vi aqui, alguém escreveu Itália. Quem que foi que escreveu Itália aqui? Foi o Aqui Hermano. no chat a gente tem o Hermano José dizendo que é Itália, o Valdeci dizendo Portugal. Perfeito. Escreveram aqui no chat. Vou falar de Portugal, então, que eu estou indo para lá amanhã, viu, Cláudio? Amanhã Exatamente. No final, eu ia agradecer mais uma vez mais isso também, que você mesmo, prestes a viajar para Portugal, parou para poder falar com a gente. Isso é maravilhoso. É um prazer estar aqui contigo. Mas vamos supor Portugal, tá bom? Aí fala assim, Portugal, quem que foi? Deixa eu só ver aqui quem que foi. Foi o Valdeci. Valdeci vai para Portugal. Beleza, eu comprei passagem esses dias, tá 1.000 euros, tá bom, gente? A passagem aumentou para caramba, sempre foi 500, tá 1.000, né? Mas beleza. 1.000 euros. E aí o Valdeci chega e fala o seguinte, eu vou para Portugal. Tem gente que fala, beleza, vai para Portugal. Quando nós pensamos nos nossos sonhos, nas nossas metas, é para a gente ficar feliz, gente. Você começa a pensar, você comendo lá o pastel de Belém, comendo os melhores bacalhau, tomando vinho extraordinário, curtindo aquele país, indo do Algarve para o Porto. Curtir é para tirar felicidade. Mesmo você não estando lá, você projeta aquilo é para você ficar feliz. Você fala, nossa, eu estarei em Portugal. Você começa a entrar na internet, ver os pontos turísticos, o que você vai comer, os doces portugueses, a comida, felicidade, ótimo. E, de repente, o Valdeci vai conversar com uma pessoa e vai falar que vai para Portugal. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Tem muitos Reels, muitos stories, muito TikTok, e algumas pessoas falam o seguinte, não conte seus planos para ninguém. Não acredita nisso. Conta para todo mundo. Vai por mim. Estou falando muito sério. Sabe por quê? Porque palavra tem poder. Você tem que se comprometer. Falei, eu vou para lá, ok? Só aí a pessoa fica falando. Aí ela está num diálogo interno. E ela está pensando, eu vou para Portugal, e a pessoa fica feliz. O Valdeci está feliz da vida. E a hora que o Valdeci está feliz, ele começa a causar incômodo. E sabe quem se manifesta? O capeta.
O capeta, ele vem e fala, Valdeci, você vai para Portugal? E o Valdeci, vou, capeta, eu vou para Portugal. E o capeta fala assim, você sabe quanto está a passagem aérea? E o Valdeci fala, nossa, capeta, eu ainda não pesquisei. E o capeta fala, tá 1.000 euros. Sabe quanto que está o hotel? Sabe quanto que está o euro? Sabe quanto é para comer? E o capeta começa a falar um monte de coisa. E eu vou falar uma coisa para vocês, não tem problema. Esse é o papel do capeta. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer te sacanear, ele não quer te ver feliz. E ele começa a te dar informações. Não tem problema. O problema é quando a pessoa começa a trocar ideia com o capeta. Quando a pessoa fala, é mesmo, hein, capeta? E o euro, R$ 6? Misericórdia. E eu ainda nem tirei o passaporte, o capeta fala, tá vendo? Olha, você vai gastar mais ou menos uns 4.000 euros. 4.000 vezes 6 é 24 mil reais. Você tem essa grana? E o Valdeci fala, putz, não tenho, capeta. E o capeta fala, tá vendo? Se tivesse 24 pau agora, você não ia para Portugal, você ia comprar outra coisa, não é mesmo? E o Valdeci fala, é mesmo. E aí, sabe o que começa a acontecer? Toda vez que o Valdeci pensar em Portugal, ao invés de ficar feliz, ele fica triste. O capeta ganhou o jogo. Por que que isso acontece? Porque o capeta fez com que a gente tirasse os olhos do futuro. E ele conseguiu fazer com que a gente focasse somente na situação atual. E ele ganhou mais um. O que eu quero dizer para você, ó, guarda esse PC aqui, é que quando o seu porquê for grande o suficiente, a vida sempre dá um jeito. É você chegar e falar o seguinte, eu vou para Portugal. E o capeta fala, é 24 mil reais. Você fala, eu não estou nem aí. E o capeta fala, como você vai conseguir? Você fala, eu não tenho a menor ideia, mas eu vou. Prepara, senta, assiste, você vai ter que me aplaudir. Quando você fala com essa convicção, você se recheia disso, você tem toda a autoridade necessária para falar, eu vou, e você está comprometido com as suas palavras. Tudo que você começa a fazer é em função de conseguir esses 24 mil reais para realizar os seus sonhos e viver uma vida extraordinária. Quando você pensou no modelo do seu carro, você viu esse carro na rua. Quando você pensa em 24 mil reais necessário para que você realize seus sonhos, você vai dar um jeito de conseguir essa grana. É assim que funciona. Todo o teu cérebro, todos os teus músculos, todas as células do seu corpo estão trabalhando com um único objetivo, para que você satisfaça essa sua necessidade. E eu quero que vocês saibam disso, essa não é uma teoria minha. Isso está na Bíblia, está bem claro, escrito assim, o Senhor Deus, conforme as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Olha que maluco. Lá não está escrito assim, Deus vai dar um jeito. Hora que talvez... Não. Se for uma necessidade, ela será satisfeita. Vou dar outro exemplo para vocês, vendo o tempo aqui. É normal, quando eu dou treinamento, principalmente presencial, eu estou lá autografando meus livros, é muito comum. Eu tenho números, viu, Cláudio? Números. 30% das pessoas compram livros. Curiosamente, alguns podem chamar de coincidência, são os 30% que chegam nos cargos mais rápidos. Aí alguém fala assim, Wagner, então porque comprou o seu livro, chegou lá no PIN mais alto? Não, mas quem chegou no PIN mais alto tem o livro, porque a pessoa tem o hábito da leitura. Alguns estão na zona de conforto. Ai, não precisa, não sei o quê. Mas beleza. Aí eu estou lá autografando o livro, aí chega, é normal, chegar pessoas e falar o seguinte, olha, eu queria comprar o seu livro, mas eu estou sem grana. Tudo bem, acontece, vai fazer o quê? Não tem problema. Aí a pessoa fala assim, posso tirar uma foto com você? Eu falo, claro que pode. E a pessoa vem com um iPhone e tira foto nossa. Tem algo estranho no ar. Como que a pessoa não tem 60, 70 reais para comprar um livro, mas tem dinheiro para comprar um iPhone? Olha essa inversão de valores. E digo mais, lembra que ela não tinha 60 reais para comprar um livro? Beleza, está sem grana, não tem 60 reais. Suponhamos que essa pessoa saia na rua e passa um motoboy, um bicicleta, sei lá o quê, e rouba o celular dessa pessoa. Eu pergunto para você, quanto tempo essa pessoa fica sem o celular? Pode ter certeza que no dia seguinte ela compra outro. Ela pode financiar, pedir dinheiro emprestado para alguém, usa o nome da sogra para alguma coisa, mas compra e consegue o aparelho. Por quê? Porque na cabeça dela, o celular é uma necessidade. E como existe uma promessa divina de que todas as suas necessidades serão satisfeitas, a vida dá um jeito. A pessoa pode estar sem grana, ela escorrega, bate a cara no chão e quebra os 2 dentes da frente. Vai no dentista, o dentista fala, é 4 pau. Ela conserta. Pode parcelar em 200 vezes, mas conserta os dentes. Sabe por quê? Porque é uma necessidade. Quantas pessoas eu conheço que estavam quebrados, duros, sem grana, roubaram o carro dele e ele precisava do carro para trabalhar, uma semana depois ele comprou outro carro. É financiado, é sem entrada, é um carro velho, mas comprou.
Por quê? Porque é uma necessidade. Nós aqui, sabendo disso, eu quero falar uma coisa para vocês. A partir de agora, os seus sonhos, as suas metas, os seus desejos, rasguem todos. E começa a ter necessidades. Mas as necessidades do mais alto padrão. Não se acostume com o que está vivendo hoje. Fala, não posso. Olha, quando você está dirigindo o seu carro de noite numa estrada, o seu farol ilumina alguns metros. Você para de dirigir porque você não tem a visão de lá da frente? Não. Você continua a dirigir porque sabe que quanto mais você dirige, mais lá na frente você vai ver. É assim que funciona. Nós, por mais que a gente estude, por mais planejamento, por mais meta, eu quero que você saiba de uma coisa, nós não somos tão inteligentes assim, mas Deus está de olho naquelas pessoas que estão produzindo todos os dias, que estão com palavras fortalecedoras todos os dias, que estão acreditando que vão viver uma vida extraordinária e fala, beleza. E principalmente, gente, esse é o último tópico que eu vou entrar aqui para já devolver a palavra. Principalmente, não seja uma pessoa que reclama, não seja uma pessoa ingrata, independente do resultado. Sabe, pessoal, ai meu Deus, não dá certo, ai mais um. Não, porque na Bíblia está escrito o seguinte, em tudo dai graças. Lá não está escrito, quando ganhar muito dinheiro dai graças, quando ficar milionário dai graças. Não, é em tudo, porque muitas das coisas que hoje nós não entendemos, muitas das coisas que hoje nós estamos chorando, muitas das coisas que hoje nos fazem sofrer, amanhã vai passar, você vai olhar para trás e fala, graças a Deus que aconteceu aquilo. Já que nós sabemos disso, olha que maluco, está na hora de você começar a comemorar. E eu peço para você comemorar tudo. Você fez um contato, você fez um convite, a pessoa entrou, gente, de verdade, nós precisamos desse combustível. Comemore. Comece a comemorar. Se você é casado, vai lá, abre um champanhe, um vinho com a sua mulher. Meu amor, cadastrei mais um. Aí tem gente que fala, Wagner, eu não tomo vinho, abre uma coca. Eu não tenho coca. Abre a torneira. Enche o copo de água, comemora, meu amor, estamos mais próximos de realizar os nossos sonhos. Precisa, porque esse é o nosso combustível. Não dá para ficar com aquela expressão corporal, aquele olhar de que tudo deu errado. Eu olho para lá, entrou mais um, vamos ver, né? Mais um, você nem se vai virar. Para com isso. É Deus te enchendo de bênçãos e você esquecendo de ver tudo isso. Então comemora, sorria, sabe? Fala, o que nós estamos vivendo hoje não se compara a tudo que nós vamos viver no futuro. Você tem as suas metas, beleza. Comece a ter um desejo, sendo uma necessidade de realizá-las. Começa com micrometas, não tem problema nenhum. Se a sua fé não permite chegar e falar, não vou conseguir ir para Portugal, não vou conseguir ir para a Itália, se a sua fé não permite, ótimo, comece com micrometas. Coloque uma meta assim, sei lá, na próxima APN, nossa próxima apresentação, que você tenha 5 convidados. Coloque essa meta. Não crie a expectativa, vão entrar, não vão entrar, isso é outra coisa. A sua meta é levar as pessoas lá. Depois é cadastrar, depois é dar suporte, depois é fazer tudo isso, mas você precisa disso. Eu quero pedir uma coisa aqui para vocês. Eu vou dar uma meta para você hoje, tá bom? Hoje. A meta é bem simples. Que você seja feliz hoje. Que hoje você respire fundo, comece a olhar para o lado e pense o seguinte, Deus, muito obrigado porque eu estou vivo. Queria que você pensasse que se, sei lá, hoje de manhã, você tivesse acordado somente com as coisas que você agradeceu ontem à noite, com o que você teria acordado? Não responda para mim. Comece a agradecer, comece a olhar para o lado e ver assim a bênção, a dádiva que é a vida. Olha que coisa maravilhosa, estamos aqui. Então comece a agradecer mesmo, porque quando você agradece, Deus te dá mais e mais e você está pronto para o próximo passo, tá bom? Lembra do seguinte, comece a controlar os seus pensamentos, comece a dar informações positivas. Cuidado com pessoas que estão sempre levando palavras negativas ou desânimo. Cuidado com isso. Se for o caso, é triste, é difícil que eu vou falar, mas evita caminhar com pessoas que não têm a mesma vibe, o mesmo propósito que você. Se precisar mudar do ambiente, é uma decisão difícil que você tem que tomar, mas você precisa disso. Precisa elevar os seus padrões. Quando você começa a falar de coisas legais, o que você vai viver, aonde você vai chegar, quantas vidas você vai transformar, muitas pessoas vão falar que você está louco. Não sei se você já ouviu isso, mas se não ouviu, você vai ouvir. Mas você só fala agora my club. Você parece louco. E eu quero que você saiba que é melhor ser louco e rico do que normal e pobre. Então que venha a loucura. Vamos rir, vamos comemorar, vamos viver uma vida extraordinária, porque eu quero que você saiba, você tem tudo que é necessário para realizar todos os seus sonhos. Você tem tudo que é necessário para viver uma vida em abundância. Então controle os seus pensamentos.
pensamentos, comece a focar no positivo e você pode ter certeza que você vai viver o extraordinário. Ô, Cláudio, eu estou aqui, eu estava preocupado com o tempo aqui, passei, e eu queria pedir a autorização para você para falar deste best-seller aqui, meu irmão. Eu estou aqui ansioso para ouvir você falar um pouco mais do livro aqui para a gente, um pouco do que eu pude ver e ouvir, foi aí pelos podcasts que você tem participado, né, pelas rádios, pelas TVs, você tem divulgado bastante o livro, mas eu estou aqui ansioso para ouvir você falar, estou aqui anotando tudo como sempre, e quero ouvir você falar do livro, com certeza. Mais um best-seller, mais um para poder aprender um pouco mais junto com esses Ô, outros irmão, aqui, ó. você vai recebê-lo, assim, você sabe que hoje a gente recebeu uma notícia muito legal, porque a Amazon, nós somos aprovados na Amazon, e é muito difícil você estar na Amazon, principalmente com e-book. Hoje saiu o link, a gente está feliz. Eu vou contar para vocês desse livro, gente, sim. O que aconteceu? Nós escrevemos 3 livros, né? Tem o Conselhos, que foi uma coisa pontual para uma necessidade de uma empresa que está lá, mas nós escrevemos o Sucesso Sem Segredo e o Nada na Vida é por Acaso, tá bom? Fica quem que foi aqui? Clay? O Cláudio já se antecipou aqui, se prepara, tá bom? Nós escrevemos o Sucesso Sem Segredo, gente, era a minha palestra da Andréia, nós colocamos no papel. Quando a gente fala da importância do poder da palavra, de você focar no positivo, de você ter bons relacionamentos, então era palestra no papel. E o Nada na Vida é por Acaso, nós contamos a história de 2 espermatozoides. Então era uma ficção, né? Claro, né? 2 espermatozoides conversando para ver quem ia fecundar o óvulo. Então imagina, gente, 1 bilhão de espermatozoides. E a regra diz que um vai fecundar o óvulo, a questão é qual. E esses espermatozoides ficavam conversando. Os livros venderam bem, graças a Deus. Beleza. Só que nós queríamos fazer um livro diferente. E nós íamos escrever sobre identidade. Da onde vem a sua identidade? Por que que você age como age? Por que que diante de um estímulo externo você tem uma resposta? Por quê? Vamos falar sobre capacidade. Por que que muitas pessoas têm uma crença negativa sobre capacidade? Eu não consigo, eu não posso, as coisas para mim não dão certo. E queríamos falar sobre merecimento, que as pessoas têm uma dificuldade muito grande também de entender o que eu mereço, entender que o merecimento ele é recíproco à sua entrega, e depois pertencimento, sabe? Eu pertenço a algo maior que eu. E é um assunto muito lado esquerdo do cérebro, tá? Muito racional. Beleza, mas eu queria escrever sobre isso, estudei bastante sobre isso. Mas aí, nós conhecemos um personagem bíblico chamado Simão. E todas as vezes que eu pergunto para as pessoas, você sabe quem é Simão? As pessoas respondem, sim. Simão Pedro? Não, não esse Simão Pedro. Outros falam, o Zelote? Não, eu estou falando de Simão, aquele cara que ajudou Jesus a carregar a cruz. Olha que coisa maluca. No momento de maior humanidade de Jesus, o momento que ele estava ali, né? A gente sabe, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Mas naquele momento que ele estava sangrando, apanhando, sofrendo, com dor, quase morrendo, entrou na história um personagem. E esse personagem tem nome e endereço. Fala, no Evangelho de Marcos e Mateus, está falando Simão, que veio de Cirene, exatamente, Cirene, e pai de Alexandre e Rufo. Ponto final. E isso, para mim, para André, foi muito louco. Como que pode, irmão? Nesse momento, esse cara tem nome, sabe que é de Cirene, tem 2 filhos e não se fala mais nada. E começamos as pesquisas. E não adianta. Na Bíblia se encontra homônimos, mas não sabe nada sobre Simão. Então, nós escrevemos um romance. E é aí que ficou o pulo do gato. Porque nós colocamos o que Simão estava fazendo lá. Ele não era de Cirene? Então tá bom. Colocamos qual que era a situação dele em Cirene. E colocamos que ele era escravizado em Cirene. Não sei quantas pessoas aqui conhecem a jornada do herói, que você precisa de um conflito, tem a chamada para o conflito, o recuso da chamada, a audácia, e aí vai até a reviravolta. Nós escrevemos esse romance da história de Simão, dizendo que ele era escravizado em Cirene, teve um BO lá, que eu não vou contar para vocês qual é, tá bom? Ele teve que sair. Nessa jornada de Cirene, quando ele estava partindo, acontece 3 coisas extraordinárias, uma perda, uma prova de capacidade e uma transformação, que vocês vão ver o que acontece. E aí, Cláudio, olha que maluco, ele se mudou para Caná. O filho dele mais velho resolve se casar, porque conheceu uma pessoa lá, e Simão falou o seguinte, tá bom, precisamos fazer o casamento, só que Simão estava sem grana
para bancar o casamento. Não sei se alguém já viveu isso. Ah, vai fazer uma festa, mas não tenho dinheiro. E aí Simão recorreu a um agiota. Acho que ninguém nunca aqui pediu dinheiro para agiota. Bom, gente, mas Simão pediu. E o nome desse agiota era Lázaro. E aí Simão, beleza, né? Simão comprou as coisas ali, Simão trabalhava numa carpintaria de uma mulher chamada Maria. Convidou Maria para o casamento. E o casamento está indo beleza, só que aí o que acontece? Aparece ali, gente, 13 caras que não foram convidados. E aí Simão ficou puto. Era o filho de Maria e mais 12. Falou, ai meu Deus, e os caras bebiam. Vocês não têm ideia como bebiam, mas bebiam tanto que o vinho acabou. E era uma das maiores vergonhas para a pessoa na época. Falou, estou fazendo uma festa, acabou o vinho, todo mundo reclamando. E Simão falou, e agora? Ferrou, o vinho acabou. Mas, dessas 13 pessoas que estavam na festa, era Jesus e mais 12. E aí Jesus foi lá e transformou água em vinho. E aquilo que era para ser motivo de sorriso, de alegria, de olha, que bom, meu Deus, Simão ficou puto. Porque as pessoas começaram a falar, ei, Simão, de boa, hein? Você serviu primeiro o vinho ruim, agora o vinho bom, e Simão, por causa... Lembra que humildade não tem nada a ver com grana, tá bom? Ele era paupérrimo, mas não era nada humilde. E ele não aceitou aquilo. Estão elogiando esse Jesus e não sei o quê, olha isso. E ele começou a não gostar de Jesus. E nós colocamos nesse livro várias passagens bíblicas, lembra que é um romance, mas tem passagens reais da Bíblia que impactaram diretamente a vida de Simão. Por exemplo, Lázaro começa a cobrar Simão, porque Simão tem que pagar o agiota. E Lázaro vai cobrar e Simão se esconde, não sei o quê. Simão não sabe o que fazer, não sei se alguém aqui já foi cobrado, que é uma situação horrível, mas Lázaro fugindo para lá e para Simão fugindo para lá e para cá, e aí ele recebe uma notícia, Cláudio. Lázaro morreu. E aí Simão fica feliz. Você vai ver que a primeira manifestação de felicidade no livro é quando um cara morre. E ele fala, yes, Lázaro morreu. A dívida morreu junto. Não devo mais para ninguém. As coisas vão começar a dar certo. E ele fica cantando e bebendo. Passa 4 dias, cara. Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. E aí ele fala, o quê? Esse Jesus? Ele veio aqui para me infernizar. Aí não sei o que, começa a reclamar. O filho de Simão vai trabalhar lá no templo, Jesus vai lá e quebra tudo. Tem outras passagens que vocês vão descobrir, mas aí acontece a gota d'água. A única coisa que Simão tinha, não sei quantos aqui já leram, principalmente o Novo Testamento, era um jumentinho. Ele só tinha um jumento. E aí um dia ele está lá, cara, Pedro vai lá e rouba o jumento dele. Foi, que é isso? Ah, Jesus que mandou. Jesus mandou roubar o jumento de Simão. Aí ele fala, não. E eu coloquei tudo isso, gente, por quê? A Bíblia fala que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho num casamento, mas não fala de quem que era o casamento. A Bíblia fala que Pedro foi roubar o jumentinho, mas não fala quem que era o dono. Então, todas essas passagens que não indicam a pessoa ali impactada, eu coloquei como se fosse, eu e a Andréia, colocamos como se fosse Simão. E aí ele fica doido, roubou o jumento e falou, agora eu vou atrás de Jesus que eu vou tirar satisfação. E não encontra, de repente ele vê uma muvuca danada, e aí é a crucificação. Lembra, o livro chama Eu, Simão, tá bom? E você vai entender por quê. Porque ele começa a ter um sentimento misto. Ele não gosta de Jesus, não gosta. Mas ele, ao ver Jesus daquele jeito, ele acha que isso é demais. Fala, pô, mas é muita coisa, ele não merece. Ele tá assim, tá complicado os sentimentos dele, estão muito misto. Até a hora que o Romano fala, você vai ajudá-lo. E o Romano obriga Simão a ajudar Jesus. E aí vem uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Ele vê Jesus todo machucado, ele olha ali, ele agacha e fala assim para Jesus, aí ó, fica tranquilo que isso já está acabando. Jesus consegue olhar para ele assim para cima e fala, fica tranquilo você, porque isso só está começando. E ele não entende. Nessa hora ele toma uma pedrada na cabeça assim, a hora que ele olha para trás para reclamar, o tempo está parado, congelado, as pessoas como estátua. E ele sem entender, quando ele vira, Cláudio, ele vai ver o homem mais lindo ao lado dele, Jesus. Um sorriso maravilhoso, os dentes perfeitos, um olhar penetrante, sabe aquela coisa da paz, do poder, mas ao mesmo tempo com humildade. E ali vocês vão ver a conversa que rola entre os dois. Eu e André escrevemos esse livro para que você entenda sobre a sua identidade, sobre a sua capacidade, sobre o merecimento e ao que você pertence. Para você ver a transformação que há na vida de uma pessoa quando uma pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus. Eu convido vocês, Cláudio, de verdade, eu convido todas as pessoas que aqui estão a adquirirem esse livro. Eu estou indo amanhã para Portugal, mas a gente vai amanhã à noite. Então, de manhã, eu vou colocar todos os livros das pessoas que comprar aqui no correio, vou autografar um por um.
e vamos colocar. Tem duas possibilidades de você adquirir esse livro. Duas. Se você é como eu, da old school, né, se você gosta de livro físico, tem um link aqui. Você vai ver, André vai colocar de novo aí o link. Tem o livro, aí eu vou autografar e colocar esse livro no correio para você. Eu gosto de dobrar página, eu gosto de marcar, eu gosto de fazer um monte de coisa. Mas se você é da nova onda, não, eu gosto dele digital, tem o outro link aí que é o da Amazon. Então, André, você põe? Deixa eu só ver aqui, peraí. Pronto, voltei aqui. Então tem esses dois, tá, gente? O link da Amazon e o link do Mercado Pago aí. Do Mercado Pago é o livro físico que você vai receber na sua casa e o da Amazon é o livro digital. Se você tem Kindle, vai ler aqui no seu celular alguma coisa. E para vocês terem ideia, gente, para finalizar, esse livro há grandes possibilidades. Vocês são os primeiros a saberem disso, tá bom, gente? Porque eu fiquei sabendo hoje. Esse livro chegou no presidente da Academia Paulista de Letras, que ele tem uma equipe de teatro ali, ele queria fazer uma peça, só que uma das associadas da Academia Paulista de Letras, ela é uma manager do Netflix. E aí, gente, das obras que chegam para ela, 98% não passa da primeira fase. E a nossa passou e ela falou, tem grandes... A gente vai analisar com carinho. Não sei o que vai acontecer, mas há grandes possibilidades de... e essa é a nossa meta, né? De virar um livro, de virar um filme. Eu tenho certeza que quem adquirir esse livro vai se apaixonar, vai se identificar e vai ter muitas ferramentas aqui. O score dele nas plataformas digitais deu de 97. Para vocês terem ideia, 75 é considerado best-seller e ele deu 97. Então, olha, gente, não entra nessa de que eu não preciso ler, eu não gosto de ler, eu não leio, eu não sei o quê. Não entre nessa, tá bom? Invista daqui para cima. Nós começamos falando o que o Cláudio Campos se tornou por causa dos treinamentos e leitura. Eu fico muito triste, Cláudio, quando as pessoas acham que não precisam. Acham, não, se fizer o que a maioria faz, vai ter o que a maioria tem. Não adianta que achar que conteúdo da internet é suficiente, nada disso. Você precisa investir daqui para cima. E, sem sombra de dúvidas, esse é um livro que vai te dar muitas ferramentas para os seus próximos passos. Eu quero agradecer de verdade esse momento aqui. Consegui terminar antes das 20h20, né? 22h20. Quero de verdade agradecer esse momento, estar ao seu lado, Cláudio. Desde quando eu vi o lançamento da empresa, era algo que eu já tinha falado para o André, nós precisamos estar com esse menino, porque a gente sabe, mais uma vez falando, cara, todos os lugares que você passou, todos os lugares, você fez história. Só que muitas vezes você estava à mercê de outras pessoas. Nessa hora, está contigo. É você que está no estratégico, no operacional, no tático, e eu tenho certeza que aqui está nascendo uma das empresas que vão ser referência no mundo todo por causa do seu caráter, do seu profissionalismo e da sua boa intenção. Então, é importante para mim estar junto contigo e eu quero, se for da vontade de vocês também, ter outros momentos como esse, tá bom? Obrigado, viu, meu irmão? Foi um prazer estar aqui com você. Seguindo ali o Reginaldo Carlos Magno ali, ó. Muito obrigado você, meu amigo. Muito obrigado você por esse momento aqui, icônico, histórico para a nossa vida e para o nosso negócio MyClub aqui. De novo, né? Torna a repetir que para mim é uma honra poder. Imagina, você foi meu primeiro treinador e ser o primeiro treinador de muita gente que está aqui hoje também, que alguns estão começando nesse mercado agora, junto com a MyClub, estão te conhecendo, vão conhecer a Andréa mais a fundo também. A partir daqui da MyClub, a gente vai estar junto outras vezes, com certeza, né? E fico muito feliz. E que história linda, como é que você conseguiu contextualizar tudo isso junto com esse... imagina, ter um pedaço da Bíblia nas nossas mãos com uma visão mais atual ali, praticamente, porque você vai buscar as histórias todas ali, contextualizando, né? Vai ter um pouco de ficção, eu imagino, com um pouco de informação. Vai ser um negócio incrível esse livro. Eu já estou aqui, terminando aqui, já vou entrar também para comprar o meu aqui. E quero só fazer mais uma coisa. Eu sei que todo mundo que está aqui já vai estar comprando o seu livro, né? Para si, para poder consumir, para poder... Pô, a gente chegou aqui a 30, vai chegar depois nas... Vai jogar nos grupos, vão assistir no YouTube amanhã, depois de amanhã, outros dias, vai ficar na nossa plataforma de educação. Então, vão sempre estar comprando esse livro. Então, vocês, inclusive, hoje, pelo que eu entendi, quem compra agora, você vai autografar também, é isso? Beleza, então, ou seja, Pode ser, irmão. Quando for o físico, da Amazon não tem como, que é o digital, né? Claro. Mas o físico vou autografar todos e amanhã cedinho eu já vou colocar no correio. Então, perfeito. Já vamos comprar todos agora, tá? Todo mundo comprar agora para ter esse presente aqui do Wagner. E aí eu vou tentar ajudar vocês, que eu acho que é muito importante sempre a gente
semear, né? A gente construir na vida do próximo. Tem gente que não pôde estar aqui agora, vai receber o link para assistir, mas tem pessoas que não têm a menor ideia de tudo isso que o Wagner falou em relação à necessidade que a gente precisa ter também em buscar conhecimento e buscar desenvolvimento. Como eu disse no início, o MyClub tem a promessa de fazer dinheiro e se desenvolver. Na minha concepção, eu até teria colocado o contrário, primeiro se desenvolver para depois fazer dinheiro, mas a necessidade do brasileiro faz com que ele precise primeiro fazer dinheiro para depois se desenvolver. Então, o que eu peço para vocês agora, nesse momento? Quem tiver condições, mas principalmente interesse em semear na vida de alguém, eu quero que vocês pensem em alguém assim, poxa, eu queria tanto poder oferecer um livro como esse, fazer uma pessoa ler esse livro, que ia fazer um bem danado para ela. O que eu quero fazer com vocês? Quem comprar 2 livros, um para si e um para dar de presente para alguém, tira um print, me manda, que eu vou lançar em crédito para vocês comprarem produto, para ativar alguém lá no escritório virtual. Aí façam o que vocês quiserem. Eu quero, junto com vocês, poder levar esse conteúdo a mais pessoas. Então, quem comprar um, que bom, comprou é seu, parabéns, fez a coisa certa. Agora, quem comprar 2, quem comprar 3, quem comprar 4, quem comprar 5, eu vou junto com você fazer essa doação e a gente vai levar isso adiante. Então, comprou 2 livros, por exemplo, você paga os 2 livros, manda um print aqui que você pagou e eu vou colocar no seu escritório virtual lá um saldo no mesmo valor adicional a um livro que você comprou. Eu estava olhando agora aqui, acho que é R$ 70 com frete, com tudo. Então, ou seja, compra o seu, compra mais um, compra 2. E o segundo você pagou e a gente vai colocar no escritório virtual para você ter condição de entregar de presente isso para alguém, junto com o autógrafo do Wagner, é você fazer a sua dedicatória para a pessoa. Falou, ó, eu estava assistindo uma palestra na terça-feira, que é um treinamento que, segundo a pessoa que estava lá ouvindo, que hoje fundou a empresa, mudou a vida dele ouvir aquilo. Eu sei que esse livro aqui pode mudar a minha vida e eu lembrei de você. E eu quero te entregar esse presente, eu quero mudar a sua vida. Tá? Então, se você comprar 2, por exemplo, um a gente vai pagar junto. Eu acho que a gente tem que semear na vida do próximo, assim como você fez na minha vida aqui agora, meu amigo, foi semear na minha vida. Dentre as fotos que eu tenho aqui no meu quadro dos sonhos, um deles tem uma pessoa na frente dando uma aula e um auditório ali, né, de uma faculdade, pelo que me parece, tem algumas cadeiras vazias, eu escrevo assim naquela cadeira vazia, porque eu sinto muita falta de, algumas vezes, estar sentado recebendo conteúdo de alguém, estar aprendendo. E aí eu vou, sem falsa modéstia, dizer, tem alguns lugares que eu não vou mesmo, porque eu acho que ali não vai me complementar em nada. E aí poder ficar aqui de casa, do conforto do lar, te ouvindo e aprendendo ainda mais com você, é extremamente maravilhoso. E eu quero que muito mais pessoas possam conhecer esse seu conteúdo, o conteúdo da Andréia, e assim a gente conseguir fazer muito mais gente evoluir. Nossa missão é fazer dinheiro se desenvolver, e a parte de se desenvolver agora a gente vai fazer junto, começando a semear o seu livro na mão de outras pessoas, viu? Ô, Cláudio, cara, você deixou a gente até sem palavras assim, porque isso, eu vou falar uma frase que nenhum homem nunca disse, isso nunca aconteceu comigo antes. E essa sua atitude, cara, fala muito sobre você, entendeu? Mostrar o seguinte, que a questão não é grana, a questão não é nada disso, a questão é fazer com que as pessoas cresçam pessoalmente. Então, irmão, de verdade, né? Isso não vai aumentar o sentimento que eu tinha por você, porque não tem como, tá bom? Você, para mim, já estava acima de qualquer coisa. Mas só venha provar aquilo que eu sempre falo de você para todo mundo, que eu e o André pensamos. Você é um cara outstanding. Você é acima da média, você é muito além de muitos empresários ou muitas outras pessoas por causa de atitudes como essa. Então, muito obrigado, cara. É muito importante. Eu fico lisonjeado e quero convidar as pessoas aqui a não perderem essa oportunidade. Inclusive, Cláudio, falar uma coisa aqui. Se você conhece alguém que na família tem uma pessoa que tem algum relacionamento homoafetivo e a família não sabe lidar com isso, se você conhece alguém que aquela pessoa ela tem jeito de ter uma tendência homossexual e para muitas famílias nos dias de hoje ainda é um choque, esse livro vai ajudar muito a pessoa que tem um personagem aqui que tem uma situação, vocês vão ver o que Jesus fala ali, é um negócio extraordinário. Então, se você pensar em alguém, além, é claro, das pessoas que vão falar sobre capacidade, identidade, aquela pessoa que não entende, que tem capacidade e merece. Então, Cláudio, de verdade, meu irmão, muito obrigado. Isso faz muita diferença para mim, irmão. Obrigado. Eu que agradeço, irmão. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado a você, muito obrigado, Andréia.
O Clay perguntou, e se for 3? Se for 3, a gente vai rachar os outros 2 lá, Clay. Assim, a ideia é que a gente consiga levar isso para o maior número de pessoas possível, tá? Se você comprar... Clay, compra os 3 agora e manda o print. O seu você paga, os 2 a gente vai pagar com saldo lá no seu EV agora. Manda ainda hoje. Aproveita para o homem poder autografar, porque para mim faz toda a diferença ter aqui, ó, as minhas edições todas assim, ó, autografadas aqui, com dedicatórias. Então, para mim, sempre faz toda a diferença. Tá bom? Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu vou ser eternamente grato sempre tudo que fizeram por mim e continuam fazendo, viu? Muitíssimo obrigado. E a gente vai estar se vendo muito aqui, porque, como eu disse, um dos nossas missões, nossas promessas aqui é ajudar o maior número de pessoas a se desenvolverem e a gente vai fazer muita gente crescer e evoluir muito com o negócio, com esse ambiente de prosperidade que a gente está construindo. A palestra foi maravilhosa. Muito obrigado mais uma vez, viu? Só tenho a agradecer. Um beijo para você, um beijo para a Andréia. Eu vou reunir as informações que estão aqui agora também, tanto com o seu Instagram, quanto com os 2 links que a Andréia mandou. Vou mandar nos grupos aqui também. Vocês também dupliquem nos grupos, né? Compartilhem essa visão de comprarem pelo menos 2 livros para dar um de presente, que a gente vai fazer um movimento muito importante na vida das pessoas com conteúdo como esse do Wagner. E logo, logo vocês terão esses livros também para venda aqui no nosso escritório virtual. Já conversei com o Wagner sobre isso, vamos ter o livro para vender, vão todo esse conteúdo para vocês poderem consumir esse conteúdo também, tá bom? Obrigado, gente, muito obrigado. Vocês foram incríveis hoje. Wagner, André, obrigado, viu? Amo vocês, amo a vida de vocês. Boa viagem para Portugal também, aproveitem, desfrutem aquela terra maravilhosa e façam boa viagem lá, aproveitem. Obrigado, irmão. Beijo para todos vocês. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Até breve, logo estaremos juntos. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Vocês são incríveis. Falamos daqui a pouco aqui pelo WhatsApp. Um abraço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.